Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clique Gel Descomplica. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da Clique Gel, e neste programa nós descomplicamos o embasamento técnico que é necessário para você atingir o primeiro pilar do nível Gel Pro e ser aquele profissional que é realmente independente na produção de mapas e em geoprocessamento e assim atinge os seus objetivos de se destacar na sua área, para fins acadêmicos ou profissionais e até gerar renda a partir desse conhecimento, se assim você quiser. E neste primeiro episódio, nós vamos descomplicar os sistemas de referência espacial, que por sinal é um assunto que gera muita dúvida e confusão na mente dos usuários, tanto os iniciantes como os nem tão iniciantes assim. Por isso, entra no modo aula, porque tem muito conteúdo para ajudar a ser um profissional nível Gel Pro. Olha só os tópicos que nós vamos abordar durante essa nossa explicação. Primeiramente, por que é importante você dominar esse assunto? Realmente entender a relevância dos sistemas de referência em um projeto, quer seja para produzir mapas ou então em operações e análise de geoprocessamento. Entendendo a razão disso, vai ajudar você a levar ainda mais a sério esse assunto e assim poder realmente se destacar como um profissional que não apenas sabe fazer figuras coloridas, mas que tem um senso crítico para avaliar a qualidade do que você está desenvolvendo. Vamos entender também, logicamente, o que é esse tal de Sistema de Referência Cartográfico, ou SRC. Veremos o que é um datum, o que são sistemas de coordenadas, se realmente faz diferença a escolha de um sistema ou outro na hora de você produzir o seu mapa, e também vamos ver como escolher o sistema adequado para o nosso projeto. E por fim, vamos falar um pouco sobre os códigos EPSG e a importância deles nos projetos de geotecnologias. Então, papel e caneta na mão e em caso de dúvidas, desde já, deixe seu comentário. Nós faremos o máximo para responder a maior parte das dúvidas enviadas, tá bom? Então, primeiramente, qual é a razão de ser tão importante você entender como é que se usa, para que serve e a importância dos sistemas de referência espacial ou sistema de referência cartográfico, o SRC. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você escuta falar nessas siglas e termos que estão aparecendo aí na tela, datum, sigla 2000, WG74, SAD 69, coordenada, código EPSG e assim por diante, você se garante de que realmente domina o que é cada um desses termos? Ou para você é tudo uma sopa de letrinhas? Você realmente sabe o que são eles e para que eles servem na hora de produzir um mapa? De realizar um projeto de geoprocessamento? Ou para você é tudo muito confuso? Então, se para você não há ainda uma convicção, uma plena certeza disso que eu falei, ou seja, do que são esses termos e de que realmente eles têm uma utilidade fundamental na hora de você realizar a sua produção cartográfica, meu amigo e minha amiga, você precisa prestar mais atenção nessa aula, pois sem dominar esses conceitos, qualquer coisa que você fizer, você não vai poder garantir a qualidade. Como você vai poder ser um profissional que se destaca, quer seja para fazer um artigo acadêmico, concorrer a uma vaga de estágio, ou então ser promovido no seu emprego, ter maiores chances numa seleção de trabalho que vai usar geoprocessamento, se você não sabe nem mesmo o que é e para que serve cada um desses termos? E olha só, esses aqui são só os termos básicos. E este é o objetivo do programa Clique Gel Descomplica. É abrir a sua mente para a seriedade de ter um embasamento técnico para levar você para ser um profissional nível Gel Pro, que realmente domina a produção de mapas e geoprocessamento, e isso aqui para você vai ser algo tranquilo para você realizar os seus trabalhos. Agora, sabe o que acontece quando você não domina esses conceitos? Olha só a próxima imagem que vai aparecer aqui para você no slide. Olha só, dá uma olhada nessa imagem que está aparecendo na sua tela. Olha só isso. Isso aí é um recorte, é uma parte de um mapa que eu vi numa rede social, no Instagram. No perfil onde eu vi esse mapa, o objetivo da pessoa é vender a prestação de serviços de produção de mapas, o que é realmente algo bastante rentável, você pode gerar renda com isso. Só que qual é o problema? A pessoa que estava oferecendo a prestação de serviço, ela não tem o senso crítico ainda para avaliar a qualidade do seu trabalho. Ela usou algum software para fazer a produção cartográfica, gerou aquela figura colorida, só que ela não teve o discernimento para perceber que as informações que ela colocava no mapa não tinham os critérios técnicos necessários.
Quer ver só o que eu quero dizer com isso? Dá uma olhada nessa imagem com calma e veja se você percebe o que tem de errado nela. Tenta perceber. Se você não perceber de imediato ao bater o olho, é porque você realmente ainda não domina os sistemas de referência espacial, como nós vamos explicar ao longo do nosso conteúdo. Olha só isso. Primeiro ponto. É indicado aqui que se está trabalhando com o datum SIGAS 2000. Tudo bem, vamos explicar daqui a pouco que o datum oficial do Brasil realmente é o SIGAS 2000. Só que o problema vem agora. É indicado que se está trabalhando com o sistema de coordenadas geográficas UTM. Não existe sistemas de coordenadas que sejam geográficas e UTM ao mesmo tempo. Ou é geográfica ou é UTM. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor isso para vocês. Então veja, é um erro de critério técnico. A pessoa que produziu o mapa não tinha o senso crítico para perceber que estava produzindo algo com baixa qualidade. Além disso, ele informa que o mapa está com coordenadas UTM da zona 22 Sul. Mesmo que os dados estejam inseridos nessa zona UTM, e vamos falar mais sobre isso mais para frente, veja que na grade de coordenadas elas não estavam no sistema métrico UTM, mas sim em coordenadas geográficas. E pensa só, se isso que eu falei agora, essa breve explicação que eu dei não ficou clara para você, é mais uma prova de que você ainda não domina os sistemas de referência espacial. Então, a partir de agora, eu vou explicar para você do zero, do absoluto zero, o que é um sistema de referência e como ele influencia o seu projeto, como você escolhe ele e assim por diante. Olha só, o que é então um sistema de referência espacial ou um sistema de referência cartográfico, também conhecido pela sigla SRC? Sempre que alguém perguntar para você assim, fulano, qual foi o sistema de referência que você utilizou nesse mapa que você produziu? Olha só, obrigatoriamente você vai ter que dar para a pessoa pelo menos duas informações. Se você só der uma, na melhor das hipóteses, a sua resposta vai estar incompleta, para não dizer incorreta. Então, fica atento nessas duas informações que você tem que dar. Você tem que explicar para a pessoa qual foi o datum que você utilizou e também o sistema de coordenadas. São coisas totalmente diferentes. Datum é uma coisa, sistema de coordenadas é outra. Você tem que dizer as duas informações em conjunto para poder estar informando para ela qual é o sistema de referência cartográfico. E um detalhe, daqui a pouco eu vou explicar sobre os chamados fusos UTM, onde se a sua coordenada for UTM, além de você informar o datum e o sistema de coordenadas, tem que dizer também o fuso ou zona UTM. Então, fique atento. Quando alguém perguntar para você qual foi o seu sistema de referência, nada de dizer simplesmente, usei o SIGAS 2000, utilizei, foi a coordenada UTM. Não, tem que dizer qual é o datum e qual é o sistema de coordenadas. E eu vou esmiuçar isso para você a partir de agora. Então, o que é um datum? Uma definição para datum é que ele é um modelo matemático teórico de representação da superfície da Terra ao nível do mar. Deixa eu frisar esse ponto. Diferente do que nós escutamos quando nós somos crianças, a Terra ela não é redonda, ela não é um círculo perfeito. Na verdade, a forma dela é irregular. Se fosse comparar com algo que você vê no dia a dia, ela é muito mais parecida com uma batata do que com uma bola circular perfeita. Então, os cientistas, principalmente os físicos, os cartógrafos, procuram desenvolver um modelo que represente esse formato da superfície da Terra ao nível do mar. Esse modelo é o que nós chamamos de datum. Em especial, os físicos e cartógrafos trabalham para poder desenvolver esse modelo matemático teórico que, repito, ele leva em consideração o nível do mar. E existem diferentes tipos desses modelos. Com o passar do tempo, os pesquisadores vão desenvolvendo modelos diferentes. Ao longo das décadas, foram utilizados no Brasil diferentes data. Data é o plural de datum. Então, mais de um datum não são datums. Como o termo é em latim, então o plural de datum é data. Então, repetindo, ao longo das décadas, no Brasil, assim como em outros países, foram usados diferentes data. E você vai encontrar dados geoespaciais que você vai usar para produzir o seu mapa que foram referenciados nesses diferentes data. Isso pode acontecer. Só que tem um detalhe. Embora você possa encontrar dados que foram utilizando o Córrego Alegre como datum de referência, ou WGS84, o SAD69, ou mesmo o SIGAS 2000, é fundamental que você entenda que a legislação cartográfica nacional diz que de 2015 para cá, aqui no Brasil,
de forma obrigatória, o datum oficial a ser utilizado é o SIRGAS 2000. Ele foi escolhido anteriormente, já antes de 2015, mas de 2015 para cá, o seu uso, de acordo com a portaria do IBGE, de 2015 para cá, é o datum oficial do país. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que todo produto cartográfico gerado aqui no Brasil deve utilizar como datum o SIRGAS 2000. Aí nesse momento vale a pena nós abrirmos aqui um parêntese. Algumas pessoas dizem assim: olha, mas lá no site do IBGE diz que não existem parâmetros de conversão quando se trabalha com o WGS 84 ou com o SIRGAS 2000. Esses dois data, eles são praticamente idênticos. Então, por que eu não posso usar o WGS 84? Por que eu tenho que usar o SIRGAS 2000? Vamos por partes. Primeiro de tudo, realmente, o WGS 84 e o datum SIRGAS 2000, eles são muito parecidos, pois eles são chamados de data geocêntricos, enquanto outros são mais distintos, como o SAD69, que é topocêntrico. Mas veja bem o detalhe. Na legislação brasileira, diz que o datum oficial é o SIRGAS 2000. Então, para ser utilizado, deve ser o SIRGAS 2000. Essa é a solicitação, é a orientação da legislação vigente. Vale lembrar também que eles serem semelhantes não quer dizer que eles sejam iguais. Vai haver diferenças entre eles, mesmo que pequenas, para a maioria das aplicações de mapeamento. Inclusive, um detalhe importante. O datum oficial do Brasil, como eu já falei, é o SIRGAS 2000. E essa sigla do SIRGAS faz referência à América do Sul. Por quê? Porque, de acordo com os critérios utilizados pelos físicos, cartógrafos e outros cientistas, esse modelo matemático, este datum, ele é mais adequado para a região do mundo onde o Brasil está localizado. Nesse caso, a América do Sul. Então, grave bem na sua mente. Embora possa acontecer durante a produção dos seus mapas, durante os seus projetos de geoprocessamento, você ter acesso a dados que tem como referência de datum o Córrego Alegre, o SAD69, o WGS84, você, ao finalizar o seu trabalho, entregar o resultado final, o datum oficial do Brasil é o SIRGAS 2000. Então, o produto cartográfico deve ser finalizado tendo como referência este datum. Então, até aqui já entendemos o que é datum. Mas e sistema de coordenadas? O que são sistemas de coordenadas e como é que eles vão afetar o seu trabalho de produção de mapas e geoprocessamento? Você lembra quando você estudou lá no ensino fundamental sobre plano cartesiano, onde você tinha eixo das ordenadas, eixo das abscissas, eixo x e eixo y? Lembra disso? Então, isso já nos dá uma ideia de como é que funciona um sistema de coordenadas. Quando nós trabalhamos com coordenadas no contexto do geoprocessamento, nós estamos dizendo que nós queremos amarrar, por assim dizer, os elementos da superfície da Terra em pontos específicos, onde você tem ali a identificação da localização deles. É aí que entra a utilidade das coordenadas. E nós podemos dizer que no nosso uso de geoprocessamento e produção de mapas, existem basicamente dois tipos principais de coordenadas. Nós vamos ter a coordenada UTM e a coordenada chamada de geográfica ou geodésica. As coordenadas UTM, elas são expressas em unidades métricas, em metros. Já as coordenadas geográficas, elas são expressas em grau decimal ou grau minuto e segundo. Conseguiu perceber a importância disso que eu acabei de explicar agora? Ou a coordenada é UTM ou a coordenada é geográfica. Não existe coordenada que ao mesmo tempo é UTM e é geográfica. Isso foi o que aquela pessoa que fez aquele mapa, que estava sendo apresentado para ser uma indicação de prestação de serviços, ela não tinha se apercebido. Ela não percebeu que ela colocou coordenada geográfica UTM. Só que eu repito, não existe coordenada geográfica UTM. Ou a coordenada é geográfica ou ela é coordenada UTM. É necessário você diferenciar. A coordenada UTM ela vai ser expressa em metros. Já a coordenada geográfica ou geodésica, ela vai estar ou em grau minuto e segundo ou grau decimal. Pegou a ideia? Recapitulando o que nós vimos até aqui. Você já aprendeu o que é um sistema de referência, viu o que é datum, entendeu qual é o datum oficial do Brasil, o que são sistemas de coordenadas, os tipos diferentes de coordenadas. Nessa altura da nossa explicação, pode ser que você tenha agora uma outra dúvida. Será que realmente na prática faz diferença se eu escolho um datum ou outro?
Isso implica na hora de que eu quiser localizar uma coordenada em campo, por exemplo, na hora de fazer o meu mapeamento? Com certeza faz toda a diferença. Para ficar bem claro isso para você, eu montei aqui um diagrama. Imagine a seguinte situação. Você fez um levantamento em campo, utilizando como base o datum WGS84. E você coletou como coordenada x1 e o y valor 2. Logicamente aqui é um valor de coordenada arbitrário, apenas para exemplificar o que acontece. O que vai ocorrer se você quiser localizar esse mesmo ponto, cujas coordenadas são 1 e 2, se você utilizar um outro datum, por exemplo, SAD69? Olha o que acontece. Embora o valor da coordenada seja o mesmo, nesse caso, x igual a 1, y igual a 2, a localização do meu ponto vai ser em um outro local. Isso por quê? Porque cada um dos cada datum, ele tem um modelo matemático diferente. E por isso, a localização daquele valor da coordenada vai cair em um lugar diferente. Então, faz uma diferença enorme você escolher um datum ou outro na hora de trabalhar com o seu sistema de coordenadas para o mapeamento. Vai acontecer também o mesmo se você for utilizar o Sigma 2000. Nesse caso, lembra que eu falei anteriormente que o Sigma 2000 ele é semelhante ao WGS84, quando nós comparamos um com o outro? Então, embora a diferença de localização entre eles não seja tão grande quando comparada a distância em relação ao SAD69, mas não é a mesma localização. Então, frisando o ponto, quando você escolhe algum datum diferente para poder fazer a localização da coordenada como referência, você vai ter a localização diferente para aquele ponto, mesmo que o valor da coordenada seja o mesmo. Então, leve muito a sério a escolha do datum e do sistema de coordenadas. Para deixar ainda mais claro esse ponto, essa imagem aqui circula já há vários anos na internet. Obviamente ela é uma montagem, mas ela frisa bem, ela enfatiza bem as consequências quando em um projeto você utiliza sistemas de referências distintos. Quando você vai fazer um trabalho de mapeamento, você tem que utilizar o datum e o sistema de coordenadas adequado e compatível durante todo o seu projeto, para não haver problemas assim de incompatibilidade, para que tudo ocorra da forma adequada. Então, lembre-se disso, é fundamental você saber escolher o seu sistema de referência. Mas como é que você faz isso? Para responder essa sua dúvida, nós vamos agora para a tela do QGIS. Não se preocupe, você não precisa nesse momento ter instalado software ou algo do tipo. O objetivo aqui é que você entenda como é que se escolhe o seu sistema de referência, independente do programa que você usa, quer seja o ArcGIS, o QGIS ou qualquer outro. Nesse exemplo aqui, eu vou usar o QGIS, mas fique atento na explicação conceitual, que é o foco desse nosso conteúdo. Nesse momento, você está vendo aqui na tela do QGIS um projeto onde nós temos a divisão estadual e municipal do Brasil. Mas eu quero mesmo chamar a sua atenção para essa grade na cor vermelha que está aparecendo aqui. Ela define o que nós chamamos de zonas ou fusos UTM. Inclusive, essa linha horizontal é a divisão dos hemisférios, norte e sul. Agora, qual é a importância dessa grade na hora de você escolher o seu sistema de coordenadas? Se vai ser coordenada geográfica ou se vai ser coordenada UTM. É o seguinte, se a sua área de estudo ela está inserida dentro de um único fuso desse, você pode optar entre utilizar coordenadas UTM ou coordenadas geográficas. Mas se a sua área de estudo ela pega mais de um fuso, mais de uma zona, você não deve utilizar coordenadas UTM. Você deve utilizar coordenadas geográficas, ou seja, expressas em grau minuto segundo ou grau decimal. Vou dar alguns exemplos práticos para você. Aqui no Brasil, 4 estados estão inseridos em um único fuso e, portanto, eu posso utilizar coordenadas UTM, coordenadas métricas, para fazer o mapeamento do estado inteiro. Quais são esses estados? O estado do Ceará, que está aqui na zona 24 sul, já que está abaixo da linha que divide os hemisférios. Também, além do Ceará, nós temos o estado de Sergipe, também na zona 24 sul. O estado do Espírito Santo, também na zona 24 sul. E nós temos, na zona 22 sul, o estado de Santa Catarina. Então, o estado do Ceará, o estado de Sergipe, do Espírito Santo e de Santa Catarina, eles estão inseridos cada um em apenas
um único fuso. 3 deles no fuso 24 e, no caso de Santa Catarina, o fuso 22 Sul. Isso quer dizer que, mesmo que eu vá fazer um mapa que pegue o estado inteiro, eu posso utilizar coordenadas UTM. Agora, qual é a vantagem de você poder utilizar a coordenada UTM e não a geográfica? É porque com a coordenada UTM, os cálculos métricos eles são mais rápidos, porque você vai ter eles em unidades usuais. Quando você calcular uma distância, um comprimento, vai ser em metro ou quilômetro, por exemplo. Quando você calcular uma área, vai ser expressa em metro quadrado, quilômetro quadrado, hectare e assim por diante. Agora, se a sua área de estudo ela pega mais de um fuso, você não pode utilizar coordenadas UTM. Você tem que utilizar coordenadas geográficas. É o caso do estado do Amazonas, onde você tem aquele recortado, você pode perceber facilmente, por vários fusos, várias zonas, inclusive não só do hemisfério sul, como é o caso da zona 21 sul, 20 sul, 19 sul e 18 sul, mas também norte. Ele pega aqui a zona 19 norte, a 20 norte, também a 21 norte, tem um pedacinho aqui do estado que está acima. Então, nesse caso, se eu vou fazer um mapa do estado do Amazonas por completo, eu não posso utilizar coordenadas UTM. Vou ter que utilizar coordenadas geográficas. Grave bem isso que eu vou falar para você agora. Quando você vai trabalhar com um projeto onde a sua área de estudo está em mais de um fuso e, portanto, você vai usar coordenadas geográficas, fique atento na hora dos cálculos métricos, pois, em geral, por padrão, os programas de geoprocessamento vão calcular distâncias e áreas levando em consideração o sistema de coordenadas, a unidade do sistema de coordenadas, na verdade. Então, se você está trabalhando com coordenadas métricas, UTM, a distância é em metro ou em quilômetro, a área é em metro quadrado, quilômetro quadrado e hectare. Mas se você está trabalhando com coordenadas geográficas, em grau decimal ou grau minuto segundo, a distância não é medida em metros, não é medida em quilômetros, ela vai ser medida em graus. Quando você vai calcular uma área, ela é medida em graus quadrados. E eu te pergunto, quanto é que mede um grau? Você saberia dizer? Afinal, não é comum, não é usual nós dizermos assim: a distância da cidade que eu moro até a cidade que mora meu pai é de cerca de 0,45 graus. Você não diz isso. Você não fala, a área da fazenda que eu fui fazer um mapeamento, ela é de 2,43 graus quadrados. Você não fala isso. Então, a quanto equivale em quilômetros, por exemplo, um grau? Bom, aproximadamente um grau equivale a 111 quilômetros. Repetindo, um grau equivale a aproximadamente 111 quilômetros. Logicamente, nos softwares de geoprocessamento, você consegue trabalhar com a conversão desses sistemas, para que você possa calcular a área em unidades usuais, quilômetro quadrado, hectare, assim por diante, e a distância em metro, e assim sucessivamente. Mas o ponto a ser destacado nessa altura da nossa aula é, para você escolher se a sua coordenada ela vai ser UTM, com unidades métricas, ou coordenada geográfica, em grau decimal ou grau minuto segundo, você vai ter que levar em conta o quê? Se a sua área de estudo está inserida em um ou mais fusos. Aqui eu dei como exemplo inicial os estados, mas pode ser que a sua área de estudo seja um município ou parte do município. Então deixa eu frisar isso aqui para você. Olhando, por exemplo, aqui para o estado do Pará. O estado do Pará, obviamente, assim como o estado do Amazonas, ele está pegando mais de um fuso. Nesse caso aqui, se eu fosse querer fazer o mapeamento para o estado inteiro, não posso usar coordenadas UTM. Eu teria que usar coordenadas geográficas. Mas vamos imaginar que você quer fazer o seu mapeamento não para o estado inteiro, mas apenas para um município, que inclusive vou marcar como exemplo esse município aqui. Esse município, que agora foi centralizado na tela, ele é o município de São Félix do Xingu. Ele está inserido totalmente na zona 22 Sul. Este município aqui, eu posso mapeá-lo com coordenadas UTM, com coordenadas métricas. Porque, diferente do estado inteiro, este município está na zona 22 Sul, então um único fuso. Já o município vizinho, esse município aqui que é Altamira, no Pará, veja que ele pega parte dele no fuso 22 Sul e parte dele está no fuso 21 Sul. O município inteiro eu não poderia utilizar coordenadas UTM, teria que ser coordenadas
geográficas. Mas vamos supor que você está fazendo um mapeamento de uma área dentro do município de Altamira. Uma área, por exemplo, que ficasse localizada aqui onde eu estou passando o mouse agora. E fosse uma propriedade nessa localidade aqui. Se for aqui a localização da propriedade que você quer mapear, ela está inserida totalmente no fuso 21 Sul. Então, nesse caso, eu posso trabalhar com coordenadas UTM, porque a minha área de estudo ela está inserida em um único fuso. Então, acabamos de explicar para você aqui como é que você faz para escolher se a sua coordenada vai ser UTM ou então geográfica. Ficou com alguma dúvida sobre essa explicação? Deixe seu comentário aqui embaixo para depois nós podermos ajudar. Resumindo então, essa parte da explicação sobre como escolher o seu sistema de coordenadas. Se a sua área de estudo que você vai mapear está inserida em um único fuso ou zona UTM, você pode escolher usar coordenadas métricas ou geográficas. Lembrando que a coordenada métrica, UTM por exemplo, vai facilitar os cálculos métricos de áreas, distâncias, perímetros e assim por diante. Já quando a sua área de estudo ela não está inserida em um único fuso, nesse caso você vai utilizar coordenadas geográficas, tá bom? E lembrar também que as coordenadas geográficas, elas, de alguma maneira, elas limitam os cálculos métricos por de imediato, na maioria dos casos, não fornecerem unidades usuais, que nós estamos acostumados a trabalhar. E agora chegamos no último, mas não menos importante tópico deste nosso programa sobre sistemas de referência espacial. Nós vamos tratar aqui sobre os chamados códigos EPSG. É o seguinte, o que é o código EPSG? É importante que você saiba que ele foi criado pelo Grupo Europeu de Pesquisas de Petróleo. Por isso que na sigla é EPSG. Está aqui o nome no idioma original, de onde vem a sigla. E o que são e para que servem então os códigos EPSG? Lembra quando eu comecei a explicar sobre sistema de referência espacial? Eu disse que quando alguém pergunta para você qual foi o sistema de referência utilizado no seu mapa, você tem que dar pelo menos duas informações, que seria o datum e o sistema de coordenadas. Inclusive, quando você utiliza a coordenada UTM, você tem que dizer também uma terceira informação, que é o fuso ou a zona onde a sua área de estudo está inserida. Então, pegando isso como base, se alguém pergunta para mim qual foi o sistema que eu utilizei em um mapa que eu fiz recentemente, eu poderia dizer, por exemplo, que eu utilizei o datum SIGAS 2000, sistema de coordenadas UTM e a zona 25 Sul, que por sinal é a zona UTM onde eu estou inserido no momento que eu estou gravando esse vídeo, onde eu estou localizado e onde eu faço vários mapas. Só que os códigos EPSG, eles como que transcrevem essa frase extensa, SIGAS 2000, coordenada do sistema UTM, da zona 25 Sul, para um código numérico. Nesse exemplo aqui, SIGAS 2000, coordenadas UTM da zona 25 Sul, poderia ser substituído por 31985. Então, o que o Grupo Europeu de Pesquisas de Petróleo fizeram? Eles catalogaram várias combinações de datum com o sistema de coordenadas e o respectivo fuso, quando era necessário, em códigos numéricos e formaram uma tabela dos códigos EPSG, que eu vou mostrar para você a partir de agora. Olha só, essa tabela que está aparecendo para você nesse momento é a tabela dos principais códigos EPSG utilizados aqui no Brasil, onde você tem a informação de qual é o código para utilizar para os 4 data mais utilizados aqui no Brasil ao longo dos anos, Córrego Alegre, SAD 69, SIGAS 2000 e WG84, tanto para coordenadas geográficas como para coordenadas UTM. As 4 linhas iniciais aqui mostram o código para coordenadas geográficas. Então, por exemplo, se você fez um mapeamento utilizando o datum SIGAS 2000 com coordenadas geográficas, o código vai ser 4674. Isso é informado nos softwares. Nós teremos outro programa aqui no nosso canal sobre práticas. Aí na prática você vai ver como é que você informa isso no software. Mas desde já entenda que quando você utiliza coordenadas geográficas do SIGAS 2000, o código é 4674. Se for outro datum, está aqui indicado na tabela. Já quando você trabalha com coordenadas UTM e você vê lá a zona que você vai trabalhar, você procura pelo datum que você está trabalhando. Nesse exemplo que eu dei, SIGAS 2000. Depois você procura o fuso, como eu falei, que no meu caso aqui é a zona 25 Sul.
Então, para o Datum Sirius 2000, coordenadas UTM da zona 25 Sul, o código é 31985. 31985. Se eu estivesse na zona 24 Sul, que eu mostrei para vocês que o estado do Ceará, de Sergipe e do Espírito Santo estão localizados, para o estado inteiro eu poderia fazer um mapeamento utilizando o código 31984, que corresponde ao Sirius 2000, coordenadas UTM da zona 24 Sul. E para fixar ainda mais para você o uso dessa tabela, deixa eu dar um exemplo mostrando para você um detalhe lá no QGIS. Nesse projeto aqui dos fusos, olha só onde é que está localizado o estado onde eu moro, que é o estado da Paraíba. A Paraíba, ela pega dois fusos. O fuso 25 Sul, que inclui a cidade de João Pessoa, que é onde eu estou localizado, e também o fuso 24, que na verdade pega a maior parte do estado. Vamos imaginar que eu quisesse fazer um mapeamento para essa cidade aqui, ó, o município de Pombal, que é esse aqui que eu destaquei, o município de Pombal. Ele está inserido totalmente na zona 24 Sul. Para fazer o mapeamento do estado da Paraíba, eu não posso usar coordenadas UTM. Tem que ser coordenadas geográficas, se for o estado inteiro. Mas para o município de Pombal, que está na zona 24 Sul, eu posso tranquilamente usar coordenadas UTM da zona 24 Sul. Neste caso, eu vou voltar na tabela e mostrar mais uma vez para você como é que eu localizaria o sistema de coordenadas adequado pelo código EPSG. Olha só, como eu mostrei para você, o Datum Sirius 2000 tem aqui a lista para coordenadas UTM, aí zona 24 Sul. O código, como eu falei agora há pouco, 31984. Se fosse um mapeamento para a Paraíba inteira, seriam coordenadas geográficas. Eu utilizaria 4674, que é esse código aqui indicado no início da tabela. Se para o seu caso for um outro datum utilizado por algum motivo específico, aí você pode utilizar a tabela para consultar qual é o sistema referente àquele dado que você vai trabalhar, para aquela área de estudo, para o datum e zona que você vai estar utilizando no mapeamento. E agora eu tenho um presente especial para você que chegou nesse ponto do nosso programa ClickGeo Descomplica. Você quer ter acesso a um PDF com essa tabela dos códigos EPSG? Nós preparamos um presente especial para você que está na descrição do vídeo no YouTube. Lá você vai encontrar o link para o nosso canal do Telegram. Lá no canal você vai ter acesso a vários conteúdos nossos gratuitos, inclusive um PDF com essa tabela dos códigos EPSG. Agora um detalhe, a tabela vai pedir uma senha. A senha é ClickGeo, escrito em minúsculo. CLICKGEO, tudo minúsculo, tudo junto, para você poder abrir o PDF. Então, entra no canal do Telegram, no link que está na descrição desse vídeo. Antes de finalizar, eu não posso deixar de dar para você alguns lembretes muito importantes. Siga o nosso perfil no Instagram. Lá todos os dias nós temos muito conteúdo, tanto no feed como nos stories, onde nós respondemos perguntas ao vivo da nossa audiência para ajudar você a atingir o nível GeoPro em produção de mapas e geoprocessamento. Além disso, como eu já falei, entre no canal do Telegram, que está o link na descrição no vídeo no YouTube. E também inscreva-se no nosso canal. Nós somos o maior canal brasileiro sobre produção de mapas e geoprocessamento em número de inscritos. E nós queremos crescer cada vez mais e fornecer melhor conteúdo para você. E claro, deixe o seu like, o seu comentário, inclusive dando sugestões de temas sobre assuntos conceituais para trazermos nos próximos episódios do ClickGeo Descomplica. Então é isso, pessoal. Vejo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.